O que acontece quando o nosso coração é colocado diante de um chamado maior que nós mesmos? Até onde somos capazes de caminhar em silêncio diante das mais profundas dores e incertezas? Maria, uma jovem simples, recebeu o chamado mais extraordinário que alguém poderia imaginar: ser a mãe do Filho de Deus. Desde o momento em que o anjo lhe trouxe a notícia que mudaria para sempre a sua vida, ela encarou dilemas, enfrentou olhares e julgamentos, e viu seu coração atravessado por dores que nenhuma mãe desejaria suportar. Contudo, mesmo diante da aflição mais profunda, Maria permaneceu firme na fé, sustentada pela certeza silenciosa da presença divina. Como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 38, Maria respondeu ao anjo com coragem e humildade: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi essa fé inabalável que levou Maria a perseverar, até mesmo ao pé da cruz, onde seu silêncio ecoou mais alto do que qualquer palavra. Hoje vamos conhecer a história de Maria, a mãe de Jesus, e descobrir como seu silêncio diante da angústia se transformou em esperança, revelando que mesmo em meio às mais profundas dores, Deus está conosco. À medida que o vento suave balançava as folhas das oliveiras, Maria fechou os olhos, permitindo que suas lembranças fluíssem como um rio em direção ao oceano de sua alma. A visão do anjo ainda estava vívida em sua mente, uma figura radiante envolta em luz celestial, anunciando sua graça extraordinária. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, ele dissera. Lucas capítulo 1, versículo 28. Naquele instante, sua vida fora irrevogavelmente transformada. Um simples sim que ecoava em cada parte de seu ser, um acorde que ela jamais imaginara tocar. Agora, diante da cruz, Maria estava outra vez em uma encruzilhada do destino. Sua fé, semelhante a ouro refinado pelo fogo, enfrentava sua maior prova. As palavras de Simeão soavam em seus ouvidos como um lembrete doloroso. Uma espada transpassaria sua alma. No entanto, não era a lâmina fria do aço que a feria, mas a visão de seu filho, o fruto de seu ventre, sofrendo e despencando sob o peso do mundo. Ela recordava das promessas antigas, dos sussurros de esperança que permeavam as Escrituras, como em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O sol, em seu poente, lançava um brilho de ouro e sangue sobre a terra, pintando o céu com tons de tristeza e glória. Maria se perguntava se a luz ainda poderia emergir das trevas, se o amanhã traria a promessa de renovação. Ela se agarrava a cada fio de esperança, a cada lembrança de amor e sacrifício. Sabia que, como Jó, que não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma, Jó capítulo 1, versículo 22, precisava manter sua fé inabalável, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. O murmúrio do vento trazia a ela um eco distante, uma memória de risos infantis e do primeiro passo hesitante de Jesus. E Maria sentiu uma centelha de esperança florescer em seu coração dilacerado. Talvez, pensou ela, a redenção estivesse além da compreensão humana, inscrita nas estrelas e no destino por mãos divinas. Enquanto o crepúsculo se aprofundava, ela percebeu que a história ainda não estava completa, que as últimas linhas ainda estavam sendo escritas pelas mãos do Criador. E assim, com o coração apertado entre a dor e a expectativa, Maria olhou para o horizonte, onde a escuridão e a luz se encontravam. Havia mais a vir, mais a revelar. O silêncio ainda tinha muito a dizer, e a fé, como uma chama bruxuleante, continuava a arder dentro dela, à espera do amanhecer que prometia chegar. O vento suave do amanhecer parecia carregar consigo um presságio sombrio, enquanto a cidade acordava para um dia que há muito estava profetizado. Maria, em meio à multidão fervilhante, parecia caminhar entre sombras e luz, uma peregrina em busca de entendimento no meio da dor. As palavras do profeta Isaías ressoavam em sua mente. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Isaías capítulo 53, versículo 7. E ela percebia, com o coração apertado, que o silêncio de Jesus ecoava além das palavras, uma expressão da profunda aceitação de seu destino. A cada passo dado, a memória de anos passados surgia como estrelas cintilando em um céu noturno. Ela se lembrava de quando o pequeno Jesus,
com olhos que pareciam compreender os mistérios do universo, falava sobre o reino dos céus com uma convicção que desarmava até os mais sábios. As promessas feitas a ela pelo anjo, que um dia trouxeram tanta esperança, agora pesavam sobre seu coração, como se o cumprimento dessas promessas tivesse um preço que ela nunca imaginara. Lucas capítulo 1, versículo 38, voltou à sua mente quando ela respondeu ao anjo com humildade: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O sol, que até então espreitava timidamente por entre as nuvens, agora derramava sua luz dourada sobre aquela cena de dor e redenção, como que desejando aquecer o coração de Maria, lembrando-a de que, mesmo no sofrimento, existe a promessa de uma nova aurora. O silêncio que ela sentia não era ausência, mas uma presença sagrada, uma conexão com a fé que a sustentava. Ela sabia que, mesmo em meio à escuridão que se aproximava, havia uma promessa de ressurreição e vida eterna, como na visão de Ezequiel, ao contemplar o vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 5. À medida que a cruz avançava, lenta e inexoravelmente, seus olhos se cruzaram com os de Jesus, e naquele momento uma corrente silenciosa de amor e compreensão fluíram entre mãe e filho. Era um encontro de almas marcadas pelo sacrifício, mas também pela esperança indestrutível. Maria respirou fundo, sentindo uma força invisível sustentá-la, como se uma mão divina tocasse seu ombro, infundindo coragem. O caminho para o Gólgota ainda era longo, e as sombras da tarde começaram a alongar-se sobre a terra. Mas Maria, com o coração repleto de uma fé silenciosa, continuou sabendo que a história ainda não estava completa, que havia mais a ser revelado e que, além da cruz, o mistério da redenção aguardava desdobrar-se. O céu, tingido de um cinza pálido, refletia a tristeza que pesava sobre o Calvário. Cada nuvem parecia chorar em uníssono com o coração de Maria, cujas lágrimas silenciosas carregavam o peso de uma dor que palavras jamais poderiam descrever. A cena ao redor era uma mistura de sons e silêncios que se entrelaçavam em um lamento surdo. O aço contra o madeiro, os sussurros da multidão, o vento que soprava como um suspiro divino. Em meio a isso, Maria se lembrava das palavras de Simeão no templo: "E uma espada traspassará também a tua própria alma." Lucas capítulo 2, versículo 35. Naquele instante, a profecia se cumpria com uma precisão cortante, e ela se viu dividida entre o desespero e a esperança. Naquele espaço entre o céu e a terra, onde seu filho pendia, Maria viu mais do que a dor física. Ela vislumbrou a promessa de redenção que ele carregava. Cada gota de sangue que caía era como uma semente lançada ao solo, prometendo um novo amanhecer. E apesar da agonia, suas lembranças flutuaram de volta para aquele estábulo humilde, onde o choro de um recém-nascido havia preenchido o ar com uma alegria pura e intocada. Era como se a própria eternidade tivesse pousado no pequeno berço, trazendo consigo a promessa de uma nova aliança. Quando Jesus ergueu seu olhar e encontrou o de Maria, um entendimento silencioso passou entre eles. Era um amor que transcendia o sofrimento humano, um vínculo que ecoava a própria essência do sacrifício. Ele não estava apenas entregando sua mãe aos cuidados de João, estava selando um pacto de amor que desafiava a morte. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Maria sabia, naquele olhar, que a missão de Jesus ia além da cruz, além da dor. E o amor que ele pregava estava para além de qualquer compreensão mortal. Mas enquanto o sol lentamente perdia sua luz, Maria sentiu um calafrio que percorria sua espinha, um presságio do que ainda estava por vir. O silêncio que uma vez fora acolhedor agora parecia prenunciar algo mais sombrio. O mundo aguardava com um fôlego suspenso, e Maria, com o coração trêmulo, sabia que esta história ainda tinha muito a revelar. Nas sombras que se alongavam pela colina do Gólgota, o céu parecia chorar junto com os presentes, uma cortina de nuvens espessas encobrindo o sol. Maria, em meio ao turbilhão de emoções, sentiu como se estivesse diante de um mar agitado, onde cada onda trazia memórias e promessas. A cada lágrima que caía, uma flor de lembrança desabrochava em seu coração. O anjo Gabriel, a jornada para Belém, o menino nos braços em meio aos pastores e reis.
Nesse momento, ela se lembrou do jovem Jesus no templo quando disse: "Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai." Lucas capítulo 2, versículo 49. As palavras de seu filho ecoavam agora com um peso renovado, enraizando-se profundamente em sua alma. A brisa que soprava parecia sussurrar os lamentos do passado, e Maria pensou em Jó, que mesmo na desolação exclamou: "Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra." Jó capítulo 19, versículo 25. Era uma batalha entre o amor e a perda, mas também entre a promessa e o cumprimento. As promessas de Deus muitas vezes são como estrelas, visíveis apenas na escuridão mais profunda. Os discípulos à sua volta estavam tomados por uma quietude reverente, uma vigília de almas que aguardavam por um sinal, um fio de esperança para se agarrar. Ao longe, o murmúrio do templo poderia ser ouvido, um lembrete da tradição e da fé que sustentava aquele momento. Maria fechou os olhos, buscando na oração a força que em sua fragilidade parecia um rio de águas vivas, como prometido por Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. Quando ela abriu os olhos novamente, viu João, o discípulo amado que estava ao seu lado, solidário em sua dor e esperança. Ela percebeu que sua presença era um consolo silencioso, uma âncora em meio à tempestade. O olhar de Maria encontrou o de João, e naquele instante, uma compreensão silenciosa passou entre eles. A missão de Jesus estava longe de terminar. Havia ainda um capítulo a ser revelado, uma promessa a ser cumprida. E assim, enquanto o mundo parecia desmoronar ao seu redor, Maria fixou seu olhar na cruz, onde o amor se tornava sacrifício. O que viria a seguir estava envolto em mistério. Era como o amanhecer que se aproxima, uma nova luz prestes a romper a noite. Nos braços de Maria, o corpo de Jesus parecia tanto familiar quanto infinitamente ausente, como se uma parte do próprio universo tivesse sido subtraída do tecido do tempo. Nesse instante, os olhos de Maria eram um oceano de perguntas sem resposta, enquanto o vento murmurava segredos antigos que só o coração de uma mãe poderia ouvir. Naquele cenário de dor e esperança entrelaçadas, as palavras de Jesus ressoavam em sua mente: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Mateus capítulo 11, versículo 28. Maria sentia o peso da dor, mas também uma promessa de alívio que ainda se escondia além do horizonte visível. O túmulo escuro parecia devorar a luz do dia. Mas Maria, ao lado dos discípulos, não via um fim ali, mas um intervalo sagrado. Era como se aquele lugar se tornasse um útero de esperança, onde a ressurreição gestava silenciosamente. As palavras do Salmo ecoavam em sua alma: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Salmos capítulo 23, versículo 4. Esse vale tão escuro e incerto era atravessado não com passos de desespero, mas com uma fé que tremulava como a chama de uma vela ao vento. Enquanto o sol lentamente se punha, tingindo o céu de um dourado melancólico, Maria sentia uma presença invisível, uma promessa não dita, como um aroma de flores que ainda não desabrocharam. Nesse intervalo de espera e incerteza, ela buscava conforto nas antigas histórias de libertação, lembrando-se da fé inabalável de Moisés diante do Mar Vermelho, quando ele disse: "Não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor trará hoje." Êxodo capítulo 14, versículo 13. Maria não podia ver o caminho à frente, mas seu coração intuía que a história ainda se desenrolava sob o olhar divino. Assim, envolta em silêncio e oração, Maria aguardava. O mundo parecia segurar o fôlego junto com ela, como se a criação inteira estivesse à espera de um novo amanhecer, um milagre que transformaria dor em alegria, lágrimas em risos. E enquanto a esperança começava a desabrochar como flores na primavera, a noite revelava um mistério que lentamente se aproximava, trazendo consigo promessas não cumpridas e destinos ainda por serem escritos. Nas primeiras horas do terceiro dia, a notícia da ressurreição de Jesus chegou como um trovão, reverberando por Jerusalém como uma onda que não podia ser contida.
A cidade, que antes se encontrava sob o véu do luto e do desespero, agora se agitava com murmúrios de esperança. Maria estava entre os primeiros a correr até o túmulo vazio, seus passos ecoando como um cântico antigo que busca libertação. Cada batida de seu coração era uma oração, uma súplica silenciosa por confirmação. Ao chegar, encontrou o túmulo aberto, como se os portões do céu tivessem se escancarado para anunciar uma nova era. Dentro dela, a confirmação da ressurreição explodiu como uma cascata de alívio e alegria, inundando-a com uma luz tão intensa quanto aquela que Paulo descreveria mais tarde em sua conversão no caminho para Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3. A dor e o silêncio dos dias anteriores deram lugar ao júbilo e à certeza de que seu filho realmente era o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Maria compreendeu que seu papel como mãe havia se transformado. Aquele bebê que um dia segurou em seus braços agora era o Redentor dos caídos. A missão de Jesus estava apenas começando a se desdobrar em todo o seu poder e glória, como uma aurora rompendo a noite mais escura. Nos momentos de silêncio, Maria refletia sobre as palavras do profeta Simeão, que anos antes havia dito que uma espada atravessaria sua própria alma. Lucas capítulo 2, versículo 35. Ela percebeu que essa espada não era apenas de dor, mas também de transformação, cortando as amarras da dúvida e lançando-a em um oceano de fé inabalável. A promessa se cumprira, e o eco daquele silêncio aos pés da cruz agora ressoava como um cântico de vitória e redenção eterna. Mas, enquanto o sol nascia sobre Jerusalém, trazendo consigo um novo dia, Maria sabia que a história de seu filho estava longe de ser concluída. As sementes da fé foram plantadas, mas o que brotaria delas ainda era um mistério a ser revelado. A voz do vento sussurrava os segredos que o futuro guardava, e Maria se preparava para seguir adiante, sabendo que cada passo à frente a levaria mais fundo no mistério divino. As sombras ainda espreitavam, mas agora havia uma luz que jamais se apagaria. Contudo, uma questão permanecia, persistente como o murmúrio das oliveiras ao vento. O que viria a seguir na saga daquele que venceu a morte? Na quietude do Calvário, enquanto os ventos sussurravam entre as colinas e o céu se tornavam um espelho do sofrimento da terra, Maria, a mãe de Jesus, permanecia aos pés da cruz. Seu coração, entrelaçado na dor mais profunda, buscava compreender o propósito divino por trás do sacrifício de seu filho amado. Ao olhar para cima, seus olhos encontraram os de Jesus, e naquele instante silencioso, um diálogo de amor e entrega transcendeu qualquer palavra. Maria, em sua serenidade, lembrou-se das promessas do Senhor, desde o anúncio do anjo até o cântico de Simeão, que lhe predisse que uma espada traspassaria sua alma. Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35. No entanto, ali, aos pés da cruz, ela também sabia que a redenção estava sendo consumada. Naquele momento de silêncio, Maria percebeu que a dor não era o fim, mas um caminho para a vitória eterna. A presença de Deus era palpável e, em meio à escuridão, raios de esperança começavam a surgir. João, o discípulo amado, estava ao lado de Maria, e Jesus, em sua compaixão infinita, confiou o cuidado de sua mãe a ele. Mulher, eis aí o teu filho, e para João, eis aí tua mãe. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Neste ato, Jesus não apenas proporcionou segurança a Maria, mas também simbolizou a nova família da fé, uma comunidade unida por amor e devoção, chamada a viver os princípios do reino. Com o coração aquecido pela confiança no Senhor, Maria encontrou força para enfrentar o luto. Assim como Jó, que após suas aflições foi restaurado por Deus, Jó capítulo 42, versículos 10 a 17, Maria entendeu que o sofrimento culminava em glória. A ressurreição de Jesus se tornou o alicerce dessa verdade eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Com a ressurreição, a tristeza de Maria se transformou em alegria indizível. Ela testemunhou a ascensão de Jesus e recebeu o Espírito Santo no Pentecostes, tornando-se uma figura central no início da igreja primitiva.
Maria, a mãe de Jesus, continuou a inspirar a nova comunidade com seu exemplo de fé inabalável e confiança no plano divino. E assim, a história de Maria nos ensina que, mesmo em meio às provações mais sombrias, há sempre um propósito maior. Seu silêncio, que ecoou aos pés da cruz, se transformou em um cântico de esperança e redenção para toda a humanidade. Se você chegou até aqui de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que a paz e a graça estejam sempre com você. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.